Sejam bem-vindos a mais um dia na nossa sala 21, a sala do poder. Esta é a sala onde nos encontramos com Deus, esta é a sala onde recebemos poder, esta é a sala onde Deus fala bem para os nossos corações e encontramos alívio. Hoje vamos ouvir a música apresentada pela amiga Gabriela Rocha. Muitas vezes nós não conseguimos descrever exatamente quem somos, mas quando temos a noção de que quem diz quem realmente somos é o nosso Criador, ali sim, a nossa percepção das coisas muda completamente, a nossa posição muda diante das muitas vicissitudes e nos tornamos realmente vencedores. Mano Cláudio, muito boa noite. Boa noite, pastor. Esta camisa branca ficou-lhe muito bem hoje. Obrigado. Mano Cláudio está bonito. Obrigado, pastor. Que bom, que bom. Permita, por favor, fazer uma curta oração para rapidamente entrarmos. Alguém está a agradecer a sala número 1, muito obrigado. É sempre um prazer estarmos ao lado do nosso Deus. Permitam-nos, por favor, fazer uma rápida oração para apresentar o nosso orador, para que ele rapidamente venha partilhar conosco, porque temos sede de ouvir a voz do nosso Pai. Querido Pai que habita nos altos céus, Senhor, muito obrigado porque o Senhor é bom. Muito obrigado porque o Senhor é que tem a última palavra em nossas vidas. Muito obrigado porque o Senhor é quem faz os planos de nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque Tu é que conheces-nos tão bem a ponto de saber quem se está a sentir mal, quem irá sentir-se mal. Senhor, obrigado por seres o Deus que conhece o futuro mesmo antes de ter acontecido. Obrigado, Senhor, porque o Senhor chamou-nos com um determinado propósito. E em nome de Jesus, Senhor, nós queremos pedir, não permitas que venhamos nos perder servindo o inimigo, venhamos saber as paixões da carne, mas que o Teu Santo Espírito venha apelar em nossos corações de forma a nos fazer lembrar o propósito pela qual o Senhor nos criou. Senhor, por favor, se existir alguém doente nesta sala e se daqui a algum tempo alguém virá a sentir-se mal, por favor, venhas impedir que tal situação aconteça. Venha sarar a dor de cabeça, venha sarar a dor de barriga, venha sarar qualquer dor que este membro ali a essa altura na cama esteja padecendo. Senhor, cura este nosso parente, cura este nosso amigo, cura esta nossa irmã, porque tem o desejo de ouvir a sua voz e a dor de alguma forma irá perturbar a nitidez da sua palavra em sua mente. Senhor, para aqueles que têm parentes nos hospitais, Senhor, nós pedimos que o Teu Santo Espírito venha se fazer presente também nos hospitais, operando um milagre exatamente neste momento, Senhor. Obrigado porque o Senhor vai baixar, vai utilizar o Mano Cláudio. Obrigado, Senhor, porque o Senhor conhece-nos tão bem de formas a trazer o alimento especial para hoje. Senhor, satisfaça a nossa sede com a sua palavra. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Saúdo a igreja, uma igreja que ora, uma igreja que canta, uma igreja que louva a Deus de todo o seu coração. Eu quero cumprimentar todos os irmãos e irmãs e que a paz de Cristo possa fazer morada no vosso coração, na vossa alma, e que os anseios mais profundos do vosso coração sejam satisfeitos com a mensagem da palavra de Deus que vai ser então apresentada esta noite. Hoje eu gostaria de consolidar uma boa parte daquilo que já falamos, e porque amanhã será o último dia, eu ainda estou aqui a lutar com o Espírito Santo se apresento uma mensagem curta e
interajo com os irmãos ou o que é que poderemos fazer amanhã. Mas para hoje trago uma meditação curta para que os irmãos possam aferir se de facto compreenderam, se aprenderam alguma coisa daquilo que nós dissemos desde o domingo 11 de abril até hoje, dia 20, porque a pedagogia também nos ensina que nós não podemos só dar, precisamos também de receber. E o vosso feedback é extremamente importante. Um deles é a vossa presença aqui. Isso significa que alguma coisa tem acontecido na vossa vida ou na vida de cada um de vocês que vos faz estar aqui todas as noites ou todas as tardes. E eu louvo a Deus por isso, irmãos. E hoje, de uma maneira diferente, eu gostaria de falar sobre o livro de Juízes, capítulo 17, os versículos 6, e depois vamos ler Juízes 25, vamos ler Juízes 25, ou seja, Juízes 21, versículo 25. Mas primeiro, o capítulo 17, versículo 6. Vamos então folhear o livro sagrado para podermos entender a mensagem desta noite, que tem como tema lições da vida de Gideão. Juízes 17, versículo 6, eu tomo a leitura. Naqueles dias, irmãos, não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. E o capítulo 21 de Juízes também, o versículo 25. Juízes é um livro muito interessante. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Meus irmãos, um povo que não tem uma identidade acaba se perdendo nessa jornada espiritual. Um povo que imita os costumes do mundo acaba por perder a bênção e a proteção de Deus. Tal como Israel no passado, nós, hoje, como Israel espiritual, continuamos a cometer os mesmos erros. Não vale a pena nós pensarmos que se eu lá estivesse, talvez teria agido diferente. Não. Imaginem vocês que naquela peregrinação dos 40 anos no deserto, havia durante o dia uma coluna de nuvem que protegia o povo, não só do sol abrasador do deserto, mas também a coluna de fogo durante a noite, que os aquecia do frio do deserto e também afastava os animais ferozes. Mas ainda assim, quando o povo entra para a terra prometida, a Canaã terrestre, o povo começa então a ver que a presença de Deus não era só suficiente, que eles precisariam de um rei, tal como os povos pagãos, os povos vizinhos que estavam ao seu redor. E aí foi a ruína, foi a desgraça de Israel. Eu não sei, irmão, minha irmã, que deuses é que você está a substituir pelo verdadeiro Deus. Se são as novelas, os filmes, a música pagã, os livros, não sei se é a universidade, porque há muito adventista hoje, em nome de uma licenciatura, que tem entregue os valores mais sagrados para o inimigo. Estudamos ao sábado, frequentamos lugares que nunca deveríamos ter ido, e esse é um caminho que nos levará à destruição, irmãos. E o texto aqui nos diz que, depois da morte de Josué, o povo de Israel passou por mais de 3 séculos, mais de 300 anos, irmãos, nos quais não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava ser mais reto. Durante esse período, se repetia várias vezes o mesmo ciclo. E sabem qual era o ciclo, irmãos? O povo
obedecia a Deus por algum tempo e depois afastava-se de Deus novamente. Como alerta ao povo rebelde, Deus permitia que um inimigo os oprimisse. Quando o povo se arrependesse e pedia libertação, Deus mandava juízes para livrá-los das mãos dos inimigos. O povo, irmãos, tal como nós, resgatado, esse povo que teve uma travessia miraculosa no Mar Vermelho, servia ao Senhor durante o resto daquela geração. Assim, eles começavam um novo ciclo. Mas aquilo parecia uma bola de neve. Depois daquela geração desaparecer, começava então uma nova desobediência. O povo caía novamente em pecado. E talvez essa seja a minha história. Esta seja a sua história. Porque nós, às vezes, como humanos, irmãos, nós vivemos a vida cristã como se nunca fôssemos morrer. Mas a verdade é que a morte é a maior certeza que nós temos como cristãos. Basta nós estarmos vivos. Às vezes, num momento, irmãos, inesperado, recebemos a notícia de que estamos acometidos com uma doença terminal. E às vezes a doença pode não ser terminal, mas vai diminuir em grande maneira a nossa mobilidade, a nossa força física, a nossa robustez, e acabamos por começar a pensar se de fato não é agora o melhor momento de nos entregarmos a Deus. Prezada e querida igreja, esta noite, mais do que tudo, eu gostaria também de colher a vossa opinião, ter o vosso feedback, porque eu falarei sobre lições na vida de Gedeão. E a primeira lição que eu encontro e gostaria de partilhar com os irmãos é a seguinte: é preciso ser forte diante das dificuldades. Irmãos, a vida cristã não é fácil. Não é fácil, meus irmãos. Há dificuldades, há embaraços que o inimigo traz na nossa vida, que se nós não estivéssemos enraizados na palavra de Deus, hoje não estaríamos aqui a falar com os irmãos. Eu não sei quantos de vocês sabem, em Luanda nós tínhamos um pequeno grupo. E este pequeno grupo cresceu tanto, 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 irmãos. Nós estávamos na centralidade do Quilamba, e vocês imaginem, do quarteirão A ao quarteirão Z, para quem conhece a centralidade do Quilamba, em cada quarteirão nós tínhamos um núcleo do nosso pequeno grupo. E o Senhor era conosco, o Senhor nos abençoava. Muitos são os que se juntavam a nós. Mas a verdade é que o inimigo também não estava contente. E alguns, dentro do mesmo pequeno grupo, irmãos, começaram a se levantar contra alguns projetos, alguns planos, e aquilo foi criando um mal-estar entre os membros do pequeno grupo, que nós fomos resistindo com orações, falando com os irmãos para que mudassem o comportamento. Irmãos, há dificuldades na vida cristã. Há lutas, há dor, há lágrimas. Não vale a pena nós pensarmos que o facto de estarmos na igreja é garantia para que as coisas corram sempre bem. Eu costumo dizer que o cristianismo não é um cordão da sorte para as coisas irem sempre bem. Não. Há lutas, irmãos. E às vezes as maiores lutas estão nos lugares em que nós menos imaginamos. Na igreja, na família, nas empresas. E nós precisamos de vigiar e aprender com Gedeão. É preciso sermos fortes diante das dificuldades. Segundo ponto, irmãos. Eu não posso me conformar com os problemas. Os problemas estão aí, os problemas vão aparecer sempre. Por mais que nós queiramos fugir deles,
os problemas vão aparecer. Por mais que nós digamos, não tenho problemas, às vezes dá a impressão que as pessoas não têm problemas. Um exemplo prático, irmãos. Jairo, quando ele saísse à rua e as pessoas cumprimentassem, bom dia, vizinho Jairo, tudo bem? Ele dizia sim, tudo. Irmãos, na verdade, ele tinha vários problemas. E um dos problemas era que ele tinha uma filha que jazia numa cama. Não já entenderam? Tudo bem? Sim, tudo bem. Sabem por quê? Porque a sociedade em que vivemos ensinou-nos a escondermos os nossos reais problemas. Tudo bem, irmão Durão, tudo bem, mas vai tudo mal. Porque também, muitas vezes, a pessoa que pergunta não quer saber como estou. E eu que respondo, não digo exatamente aquilo que sinto. Imaginem como é que o mundo anda, irmãos. Até os cristãos fazem isso. Ocultamos, escondemos, irmãos, os nossos reais problemas. E às vezes fazemos isso com o próprio Deus. Falamos de tudo e mais alguma coisa, menos daquilo que realmente nos preocupa, menos daquilo que realmente são os problemas que estão a impedir o nosso crescimento espiritual. Um outro ponto, irmãos. Eu não posso sentir-me vítima do mundo e de todos. Existem cristãos que se martirizam por tudo e por nada. Fazem-se de vítimas. Não pode, irmãos. Deus não nos chamou para termos um espírito de covardia, um espírito de lamentação. Só Ele é que reclama, só Ele é que chora. Não pode. Um cristão, irmão. Jesus não morreu para os fracos. Não. Jesus não é um fraco. Ele é um vencedor. É o dono da vida, irmãos. E essa é a mensagem que eu gostaria que os irmãos e as irmãs entendessem. Eu conheci pessoas, irmãos, no leito da morte, mas estavam serenas, tranquilas. Onde é que vinha essa paz? Onde é que eles encontravam essa tranquilidade? No leito da morte, sabiam que haviam de morrer. Ninguém me contou, eu estava lá. Eu falei com as pessoas. Algumas já não podiam falar, é verdade, mas eu falei com elas. Ou assinavam com a cabeça, ou apertavam com força a minha mão. E eu entendi a resposta que eles me estavam a dar. Irmãos, não vamos fazer-nos de vítimas, nem do mundo, nem das pessoas à nossa volta. Nós somos filhos e filhas do Rei, o Rei do Universo. Então, vamos viver com a cabeça levantada. Temos um cancro, vamos enfrentá-lo com a cabeça erguida. E se tivermos que padecer, que padeçamos, irmãos, lutando todos os dias, porque dessa forma será o melhor testemunho que nós deixaremos, não só para este tempo, mas também para a eternidade. Um outro aspecto que eu gostaria de falar com os irmãos é o seguinte: não parem, não estacionem, não vamos estagnar, irmãos. Nós precisamos continuar a caminhada, mesmo quando tudo parece contrário. Pensa na vida de alguém que tudo lhe parecia contrário. Paulo, manos, eu costumo dizer que Paulo, até os próprios discípulos, depois de terem se convertido, depois de receberem a porção do Espírito Santo, nunca aceitaram Paulo no meio deles, irmãos. E eu às vezes pergunto, por que Paulo não fez uma dupla com Pedro? Irmãos, já imaginaram? Por que não fez uma dupla com João? Uma dupla missionária? Por quê? E a irmã White ainda diz que quem deveria ter substituído Judas
Não era Matias, mas sim Paulo. Mas sabe o que aconteceu? Os outros disseram, não, quem deve substituir tem que ser alguém que andou com Cristo, alguém que viu, ouviu dele. Não alguém como Paulo, que não andou com Cristo. Agora eu pergunto, irmãos, olhem para a vida de Paulo, o que ele escreveu e o que os outros que andaram com Cristo escreveram. Conseguem notar a diferença? Nem sempre aqueles que são, aos olhos dos outros, aos nossos olhos, os mais frágeis, os mais desprezados, são as pessoas que não merecem estar no nosso meio. E aqui há uma grande lição para nós, irmãos, que a graça de Deus é para mim, é para o irmão, é para a irmã. A graça de Deus, irmãos, é para os excluídos, tal como Paulo foi. O Senhor Jesus, que conhece os corações, teve que mandar Paulo para o exílio durante 3 anos, irmãos. Sabe por quê? Os discípulos não estavam preparados para recebê-lo. Senão, Paulo, os homens não estão a perceber. Eles ainda olham para ti como aquele javali selvagem que fazia os mandados para decapitar os cristãos. Eles olham para ti como um homem sanguinário. E aqui há uma outra verdade espiritual que eu quero partilhar com os meus irmãos e as minhas irmãs. Existem pecados que o Senhor Jesus já nos perdoou. Existem pecados na sua vida que o Senhor Jesus já perdoou, já os esqueceu, lançou-os nas profundezas do mar. Mas o homem, o ser humano, aquele que come conosco, canta conosco, convive conosco, num determinado momento da história, quando lhe convier, ele vai atirar esse mesmo pecado na nossa cara. Já aconteceu convosco? Pecados que Jesus já perdoou. Já somos uma pessoa transformada, tal como Paulo, mas as pessoas continuarão a lembrar os nossos erros passados que Jesus já perdoou. Coragem, ânimo. Tal como disse Josué, subamos animosamente. Irmãos, um outro aspecto, é preciso nós entendermos que nessa caminhada, onde nós nos colocamos, eu, a irmã e o irmão, nós não venceremos sozinhos. Eu preciso fazer uma parceria com Deus, irmãos. Sozinhos nós seremos derrotados. Sozinhos jamais conseguiremos ter vitória. Eu e o irmão, eu e a minha irmã, precisamos fazer uma aliança com Deus. Tal como Noé fez, tal como Abraão fez. Vamos nos juntar ao Deus Todo-Poderoso. Assim como Gideão entregou-se completamente ao Senhor. Um outro aspecto, irmãos, eu preciso de estar pronto para novos desafios. É aqui que eu gostaria de falar para o meu irmão, para a minha irmã. Estamos nesse projeto dos 21 dias de poder. Talvez quando começamos, e eu sinto que Deus a cada noite, a cada tarde, traz novas pessoas. Talvez quando começamos, o irmão era um determinado tipo de cristão. E hoje, depois de 20 dias passados, mudou radicalmente o seu posicionamento em relação ao cristianismo. Então, irmão, faça um propósito. Aceite entrar num novo desafio com Deus, num novo propósito de melhorarmos a nossa vida, de nos entregarmos verdadeiramente a esse Deus, porque Ele quer fazer coisas extraordinárias em nós. Deus quer operar maravilhas em nossa vida, tal como Ele operou na vida de Gideão. Um outro ponto, irmãos, porque não temos muito tempo, precisamos de coragem para liderar.
nós precisamos de ser líderes, irmãos, na nossa casa, no nosso local de trabalho, na nossa igreja. E o ser líder aqui, eu não estou a dizer que você precisa de ser um pastor, um ancião, um diácono, não. Às vezes, nós lideramos em pequenas coisas. Ser um líder de oração, um líder de estudos, da lição da escola sabatina, irmãos. Há muitas bênçãos que nós temos perdido, porque estamos apenas à espera de grandes coisas. Vamos começar pelas coisas pequenas. E Deus, à medida do nosso crescimento, vai aumentando a nossa dose de sabedoria, o nosso raio de ação, e o nosso crescimento será inevitável. Porque, sabem, no reino dos céus, tudo começa pequeno, mas as coisas nunca permanecem pequenas para sempre. Nós temos que crescer. Hoje, se estamos na primeira classe, amanhã o nosso objetivo é chegar à quarta classe. Chegamos na quarta classe, nós temos o objetivo para ir para o ensino secundário. Saímos do secundário, queremos ir para o terceiro nível, depois para o ensino médio, depois para a universidade. E assim sucessivamente, irmãos. A vida do cristão deve ser de constante crescimento. Precisamos de crescer, irmãos. Não podemos parar, não podemos estagnar. Porque aqui, nesta caminhada, parar é morrer. Um outro aspecto, irmãos. Precisamos de ter prontidão ao chamado de Deus. Muitas vezes, Deus nos chama, mas nós não estamos prontos para servi-lo. É verdade, irmãos. Deus nos chama, mas nós não estamos prontos para servi-lo. É complicado, irmãos. Dizemos, Senhor, eu te quero servir, eu quero ser um servo teu. O Senhor vai nos preparando. Chega o momento para nós servirmos e nós fugimos. Simplesmente ignoramos o chamado de Deus. Imagina, irmãos, já tinham passado 300, ou seja, mais de 3 séculos, mais de 300 anos, sem uma liderança espiritual no povo de Deus. Imaginem se Gedeão tivesse fugido, se Gedeão não tivesse aceito o convite para liderar, se Gedeão não estivesse pronto para o chamado do Senhor. E o Senhor não chama só homens, o Senhor também chama mulheres. Há aqui mulheres de valor, irmãos. Há mulheres aqui de poder. Há mulheres de garra, que já sofreram tantas intempéries na vida, tantas dificuldades, mas hoje continuam de pé e a lutar. Não já entenderam isso? Deus não chama apenas homens, Deus chama mulheres. Não é por acaso que a última grande profetisa dos nossos tempos foi uma senhora, Ellen White, e tem nos servido até hoje. Então, esteja pronto para o chamado do Senhor. O Senhor pode chamar-te hoje, amanhã ou depois. Lembram-se, irmãos, da história de Samuel? O Senhor apareceu a Samuel e chamou: Samuel, Samuel. Mas Samuel, como não tinha ainda intimidade com Deus, foi ter com quem? Com Eli. Foi ter com Eli, porque ele não conhecia a voz de Deus. E aqui há uma grande lição espiritual para nós, irmãos. Talvez Deus já te tenha chamado, minha irmã. Talvez Deus já te tenha chamado. Mas como não temos intimidade com o Senhor, não reconhecemos a voz de Deus ao seu chamado. Precisamos desenvolver essa intimidade com o Senhor, de tal maneira que mesmo ao ruído da multidão, nós consigamos reconhecer a voz de Deus.
tal como a ovelha, irmãos, conhece a voz do seu pastor, nós também precisamos desenvolver essa aptidão. Penúltimo ponto, irmãos, é Deus quem me dá as estratégias para vencer. Mas para isso, eu preciso de confiar, mesmo que tudo pareça ilógico. Irmãos, na vida cristã, não existe lógica. Não existe lógica, não há razão lógica aqui. As coisas, Paulo escreveu que aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da salvação. Não há lógica. Por isso é que Nicodemos teve dificuldades em entender quando o Senhor disse: se quiseres nascer de novo, se quiseres entrar na vida, tens que nascer de novo. Nicodemos não percebeu, porque não há lógica. A lógica humana aqui desaparece. Não há lógica para esse Deus. Tentamos entender pela razão. Não, aqui é fé, irmãos. É unicamente pela fé. Não é lógica. Não é o nosso raciocínio lógico. Não, não é isso. O cristianismo não é matemática. Que 1 mais 1 é 2. Não. Por isso é que às vezes ficamos atrapalhados quando o pastor diz que agora vocês são uma só carne. Porque para Deus 1 mais 1 é igual a 1. E aqueles que estão habituados a racionalizar tudo, começam agora a ter dificuldades em entender como é que eu e a minha esposa, que vêm de famílias completamente opostas, vão se tornar uma só carne. Por isso é que muitos casamentos hoje não dão certo. Porque quando o pastor diz que a partir de hoje, quer o homem como a esposa, começamos agora a racionalizar tudo. Não, é fé. Irmãos, é a fé que tem que trabalhar. É a fé, a nossa fé. Porque muitas vezes, isso não estava no alinhamento do sermão, mas eu vou dizer, muitas vezes, irmãos, nós confundimos fé com gratidão. Como? Imaginem, eu não tenho emprego. E eu chego para Deus e digo: Senhor, obrigado pelo emprego que trouxeste para a minha vida e para a vida da minha família. E por causa disso, amanhã, sábado, eu levo uma oferta para agradecer esse emprego. Você chega no tesoureiro ou no secretário da igreja e diz isso. Tesoureiro ou secretário, eu tenho aqui 20 mil kwanzas como reconhecimento pelo emprego que Deus trouxe para a minha vida. E o secretário, que racionaliza tudo, vai perguntar: mas o irmão está desempregado? Sim, mas eu só agradecer, porque Deus já proveu um emprego para mim. Eu ainda não vi, mas eu já estou a agradecer. Isso é fé. Porque os irmãos compreenderem, precisamos de ler a Bíblia para contextualizarmos. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, eu ainda não vi, mas já estou a reconhecer. Isso é fé. Agora, quando o emprego chega, eu levo a minha oferta. Isso é só gratidão, irmão. Isso é só gratidão. Você já viu um milagre? Por isso é que Deus selou o cântico de Moisés. O povo deveria ter cantado ali, na outra margem, não depois de terem feito a travessia. Porque aquilo já não foi fé, só foi gratidão. Então, eu espero que as minhas irmãs e os meus irmãos estejam a compreender esta diferenciação entre fé e gratidão. Fé é quando não estamos a ver nada. Senhor, eu não tenho filho, mas eu venho te agradecer.
pelos gêmeos que trouxeste na minha vida. E a igreja está a olhar, mas essa irmã não tem filhos, está a agradecer? Ou é fé? O inimigo fica atrapalhado, irmãos. Como é que é possível? Como ontem, eu partilhei num dos nossos grupos uma mensagem de uma mãe no Brasil que está concebida de gêmeos e está com Covid. Estava entubada em estado grave. Meus irmãos, minhas irmãs, apareceu um irmão de fé. Disse, olha, eu entendo que este pedido é para circular em muitos grupos, mas eu quero dizer que este é o último grupo onde este pedido vai circular. Remetam a pessoa que enviou e digam que esta irmã e as suas gêmeas estão curadas em nome de Jesus. É preciso ter comunhão, irmãos. O homem pecador não tem condições de dizer isso, de escrever estas palavras, irmãos. É preciso ter comunhão. É preciso força espiritual. É preciso assistência do Deus Espírito Santo. Eu não sei se os irmãos estão a entender. É preciso assistência desse Deus Espírito Santo para nos capacitar a escrever isso, irmãos. O último ponto. Quem venceu a batalha não foram os 300 de Gideão, pois isto seria impossível. Mas a fé de um homem em um Deus que tudo pode fazer. Irmãos, a fé de Gideão foi fundamental para aqueles homens sentirem o sabor da vitória. E é essa mesma fé que Deus quer que você e eu tenhamos, para que, mesmo que nós morramos, sintamos o prazer da vitória quando Cristo regressar. Nós fomos feitos, irmãos, para viver eternamente. O pecado veio interromper esta ideia do homem viver eternamente. E Deus hoje quer nos trazer de volta a ideia de que hoje Deus nos quer fazer viver eternamente. Essas doenças, irmãos, doenças que acabam com a vida e a paz do ser humano, a vida e a paz nas famílias, um dia vai terminar. O mundo não será para sempre assim. Tal como estudamos na lição passada que Deus teve que destruir o ser humano e o mundo do tempo de Noé, Deus também terá que destruir este mundo, irmãos. Porque o que nós assistimos, os nossos olhos já estão cansados. Quantas vezes nessa vida é que nós não tivemos que chorar um ente querido? Quantas vezes, meus irmãos, não tivemos que nos despedir de alguém que tanto amamos? Quantas vezes? Quantas vezes você não foi injustiçada, minha irmã? Quantas? O meu irmão que me ouve. Quantas vezes o inimigo não usou outros amigos que afinal eram inimigos para destruir a nossa vida, a nossa reputação, para nos envergonharem, sujarem o nosso bom nome, o nosso caráter? Quantas vezes, irmãos? E enquanto aguardamos Cristo, isto vai continuar. Por isso é que precisamos de nos entregar todos os dias a Deus, em oração, estudo da Bíblia, para que quando essas lutas chegarem até nós, irmãos, nós estejamos tão preparados que a derrota que eles querem para nós tenha um efeito contrário. Tal como eu digo que ao sairmos dessas lutas, irmãos, saiamos mais puros, mais purificados que o ouro provado pelo fogo. Amém. Então, como o pastor disse na introdução, que o quarto homem, Jesus Cristo, o Deus de toda a história, este quarto homem que esteve na fornalha, ele jamais nos vai abandonar.
nas nossas lutas, nos nossos ais, nas nossas dores. Esse Deus maravilhoso está sempre do nosso lado. Quantas vezes não ouvimos, irmãos, um casamento de 35 anos que é rompido porque o marido apaixonou-se por uma outra mulher? Coisas que na mente de Deus nunca passaram, mas o ser humano é capaz de desenvolver sentimentos que não nos lembram a nada, irmãos. Nós devemos ter repulsa pelo pecado. Nós devíamos sentir nojo do pecado. Devíamos nos afastar desse embaraço que impede, irmãos, a nossa comunhão plena, íntima e ininterrupta com Deus. Estamos a abrir muitas brechas. E sabem, um erro leva ao outro. Ninguém é mau de improviso, ninguém é mau por acaso. Um erro leva ao outro. E sempre que a minha irmã, o meu irmão, eu pecar, nós vamos ter que arranjar um outro pecado para justificar o erro que nós cometemos. Eva pecou. Imaginem, o que a Eva disse? Não disse, Senhor, eu me arrependo, eu sou culpada. Não. A serpente me enganou. Foi ter com Adão. Adão, a mulher que me deste. Na realidade, eles estavam a dizer, Senhor, tu és culpado de tudo. Chega, irmãos, de estarmos a culpar Deus pelo nosso fracasso. Culparmos Deus pelo nosso insucesso. Chega. Vamos mudar essa página. Porque temos oportunidade, porque temos vida e saúde. E ainda estamos com as nossas faculdades mentais em dia para podermos tomar uma decisão séria e duradoura a favor de Cristo, a favor do cristianismo. E, para terminar, eu diria apenas que a Bíblia não comenta sobre a aparência física, nem sobre o jeito de falar de Gideão. Gideão se destacou na história, não por ser um grande homem, mas por ter um grande Deus. Então, é esse mesmo Deus que hoje quer entrar em sua vida, quer cear contigo, quer fazer de ti um novo homem, uma mulher espiritual aqui em Israel, quer curar as suas enfermidades físicas, mentais e as doenças do corpo. Meu irmão, minha irmã, entrega-te a esse Deus, porque Deus só fará aquilo que nós lhe permitirmos fazer, porque Deus jamais vai se intrometer nos teus assuntos, jamais vai te obrigar a tomar uma decisão se o meu irmão, a minha irmã, não lhe permitir. Então, hoje é o dia, porque nós não sabemos o amanhã. Nós não sabemos, irmãos, o que é que vai acontecer conosco quando nos despedirmos desta sala. Então, hoje é o dia, eis o momento de eu e a irmã tomarmos uma decisão, tal como Gideão. Eu imagino que Gideão chegou a uma altura que ele disse, Senhor, eu hoje não fujo mais, eu tomo a decisão de te seguir e obedecer ao teu chamado. Eu sei que não é fácil. Ainda há muitas coisas na nossa vida que nos impedem de ter essa comunhão plena com Deus. Mas se Gideão, um homem com tantas imperfeições de caráter, conseguiu, então o meu amigo, a minha amiga também tem condições, não importa a sua idade, não importa quantas promessas já fizemos para Deus e falhamos, não as cumprimos. Hoje Deus nos quer dar um novo recomeço, uma nova oportunidade, irmãos. E isso não são palavras de alguém que não tem mais o que dizer. O Espírito de Deus nos está a impressionar esta noite, irmãos. Por isso, aqueles que tiverem o coração sensível a ouvirem a voz do Espírito de Deus, ouçam e aceitem esse chamado, aceitem esse convite. Porque, na realidade, nós não sabemos
que será da nossa vida. Mas não importa o que aconteça comigo, o que aconteça convosco, mas se tomarmos a decisão de nos entregarmos completamente a Deus, Ele tem condições de nos transformar. Não na pessoa que nós queremos ser, mas na pessoa que Deus deseja que nós sejamos. Porque muitas vezes nós pedimos mal. E devemos, Senhor, pedir de acordo à Tua vontade, meu Deus. Dá-nos esta alegria, dá-nos essa bênção, Senhor, de sairmos daqui homens e mulheres diferentes, homens e mulheres comprometidos com a Tua palavra. Que o Senhor, nesta noite, venha nos usar poderosamente para tomarmos decisões sérias, não decisões baseadas em emoções, mas que Deus comprometa a nossa razão com a nossa emoção, porque aí sim nós conseguiremos tomar uma decisão equilibrada. Então, que seja uma oração e a vontade do nosso Deus. Amém? Amém, amém. Muito obrigado, mano Cláudio. Que Deus lhe abençoe mesmo, grandemente. Muitas vezes nós somos tentados, frente aos nossos desafios, a olharmos para quão pequena é a nossa fé e simplesmente olhamos para nós e não saímos acreditando na vitória que Deus nos prometeu. Obrigado pela mensagem, porque isso reposiciona-nos e a partir de hoje começaremos a olhar não para quão pequena é a nossa fé, mas para quão grande é o Deus que nós servimos. Obrigado mesmo, porque a mensagem de hoje também confortou o meu coração no seguinte: por mais pequena que venha a ser a minha fé, a boa notícia é que a minha fé não precisa ser grande no tamanho dos meus problemas, não. Ela só precisa ser pequena, mas por mais pequena que venha a ser, mesmo que vir a ser no tamanho do grão de mostarda, ela irá fazer grandes coisas em nossas vidas. Vamos acreditar no quarto homem da fornalha. Vamos acreditar no homem que anda sobre as águas, porque ele irá abrir o mar em nossas vidas. Deus prometeu abrir o mar. Deus prometeu sarar doenças. Deus prometeu uma segunda chance. Acima de tudo, Deus prometeu perdão. Amém.